Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, escolhidos do Senhor, amados do Senhor, do qual o Senhor os chamou, o Senhor escolheu para tirá-los das trevas e trazê-los para a maravilhosa luz, do qual o Senhor os chamou para ser um instrumento nas suas mãos, para ser um testemunho vivo, mostrando a diferença daquele que serve e não serve a Deus. Você que ainda não conheceu Jesus, você precisa conhecer esse Jesus que é a luz e a salvação do mundo, do qual Ele perdoa dos seus pecados, Ele te limpa, Ele te restaura, Ele te faz uma pessoa nova, para que todos possam ver o que Ele é capaz de fazer com aquele que Ele criou e formou, do qual Ele nos chama de filhos, de amados do Senhor. Amém? Eu gostaria de iniciar este louvor, louvando esse louvor para o Senhor, e eu gostaria que você louvasse junto comigo, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Esse Senhor que nos escolheu, esse Senhor que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Amém? Minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives e um dia voltarás do céu para nós buscar, para sempre reinarás. Aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, por estar aqui no nosso meio, porque o Senhor diz, Senhor, onde há dois ou mais no nosso meio, o Senhor no meio está, Senhor. Que o Senhor entre, Senhor, meu Deus, com a sua luz dentro dessa casa, Senhor, na mente dessa pessoa, no coração dessa pessoa, na casa dessa pessoa, Senhor, no comércio dessa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, que eu venha ser luz, Senhor, e sal, Senhor, desta terra, como o Senhor disse que nos formou e nos criou, para ser um canal de bênção, Senhor, em nome de Jesus, para quem assistir esse vídeo, e que venha, Senhor, entrar, Senhor, no seu coração, que venha entrar, Senhor, essas palavras no seu coração, na sua mente, Senhor, nos seus ouvidos. Abre os olhos, Senhor, espirituais dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Abre, Senhor, os ouvidos espirituais dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Entra, Senhor, meu Deus, nas entranhas dos corações dessas pessoas. Faz morada, Senhor, que venha, Senhor, a tua luz. E se há trevas, se há caminho mau, Senhor, em nome de Jesus, que bata em retirada, que peguem todas as suas bagagens, que sejam amarrados, amordaçados, enviados para onde Jesus determinar e que saia deles para sempre, para nunca mais voltar. Amém? Que Deus abençoe. Queridos, eu gostaria de trazer essa mensagem hoje para vocês. E eu creio que essa mensagem veio do trono de Deus, queridos, para vocês, porque assim que eu preparei essa mensagem, queridos, para minha surpresa e para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, eu venho testemunhar que
toda essa mensagem estava cheia de pequenos glitters assim, cor de prata. E a minha mão, ela ficou cheia de pó de ouro. E ainda ficou com óleo de unção, também óleo de azeite. Que o óleo de azeite significa unção do Senhor, do qual eu creio que o Senhor tem derramado unção na minha vida, amém? Para poder passar essas mensagens para vocês. Porque, queridos, eu nada pretendo com essas mensagens, a não ser mesmo de alcançar vidas, a não ser mesmo de glorificar o nome do Senhor. E que se para mim uma vida só, essa mensagem entrar no teu coração, na tua mente, te ensinar, queridos, eu já me dou por satisfeita. Queridos, eu nada tenho a oferecer a vocês, se não vier do alto essas mensagens para vocês. E agora há pouco eu estava iniciando essa mensagem e o Senhor me deu já uma outra mensagem. Então, queridos, as mensagens que eu passo para você não vêm da minha boca. Quando eu abro a minha boca, o Senhor já fala por mim. Quando eu estou a pensar, o Senhor já pensa por mim. Porque, queridos, quando eu recebi Jesus como meu único Senhor e Salvador, Ele faz morada em mim e não vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. E por Jesus Cristo viver em mim, eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus para passar essas mensagens. E, queridos, eu creio que quando o Senhor marcou as minhas mãos com óleo e com o pó de ouro, Ele queria testificar os seus sinais de que Ele está comigo nessa mensagem, Ele está comigo nessa obra, Ele aprova essa mensagem, Ele aprova essa obra que eu estou oferecendo de todo o meu coração, queridos, e de toda a minha alma. O Senhor Jesus Cristo que me conhece, que sonda o meu coração, que sonda o meu deitar e levantar. Ele sabe, querido, Ele me conhece. E eu me determinei, queridos, a pagar o preço de todos os dias, estudar a palavra, para ter o maná da palavra todos os dias, para enviar-lhe para vocês, amém? Não importa quantas vidas eu alcançar, mas o que importa é que uma só que receba essa palavra para mim, eu já me dou satisfeitas. Porque o Senhor, queridos, Ele fala que existia 100 ovelhas e que uma ovelha se perdeu e que Ele largou aquelas 99 para poder salvar aquela uma ovelha. Que, queridos, eu quero cada dia mais ser parecida com esse Jesus. Eu quero cada dia mais ser parecida com esse Jesus que me ensinou a amar o próximo, amar a Ele em primeiro lugar, amar a mim e amar ao meu próximo como a mim mesma. Amém? Queridos, eu quero ser um espelho do Senhor. Que vocês olhem em mim e vejam em mim o Espírito Santo de Deus na minha boca, amém? Queridos, eu gostaria hoje de trazer como tema dessa mensagem, que é: Deus tem um presente para você. Você aceita? Este é o tema da mensagem. Queridos, Deus, Ele nos ama tanto, de tal maneira, que diz a palavra de Deus que Ele nos entregou, nos deu o seu único Filho, por amor de mim e de você, amém? Glória a Deus, queridos. Muito obrigada, papai, Senhor, porque o Senhor me deu esse rico, precioso, poderoso, maravilhoso, lindo presente que é o Senhor Jesus, amém? O Senhor, querido, nos deu esse presente com muito amor. O Senhor, tenho certeza que quando Ele entregou o seu único Filho para nos salvar, nos libertar, Ele, com certeza, queridos, Ele derramou todo o seu amor para fazer
para criar, para formar o Senhor Jesus, porque Jesus, querido, foi perfeito. E Jesus, ele foi tão perfeito espiritualmente que ele se uniu a Deus como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele tornou um só com o Senhor. Ele se tornou um ser único. E o que o Senhor, queridos, quis para toda a humanidade que ele criou e formou, porque diz a palavra de Deus em Gênesis 1, que ele criou os céus, o mar, a terra, os animais, os répteis, os peixes, tudo que no mundo há. E por último ele criou o homem. Ele criou o ser humano. Ele criou Adão e depois criou Eva. E queridos, e quando ele criou o homem, ele criou o homem para ser segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, para que fôssemos parecidos com ele, na sua aparência e também, queridos, no nosso interior. Que fôssemos parecidos com ele, segundo o coração de Deus. Que fôssemos parecidos com ele na forma de pensar, na forma de agir e de ser como ele é. Do qual diz a palavra de Deus que nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo. Mas, queridos, Deus nos criou e nos formou como filhos, diz a palavra de Deus. Deus tem nós como filhos dele. Deus tem nós como amigos dele. O Senhor nos vê como a sua melhor obra-prima, como o melhor vaso, do qual ele nos usa para ser vaso de honra e não de desonra. O Senhor nos tem como uma pedra preciosa e valiosa, como uma joia. Queridos, o Senhor tem um grande apreço pelas nossas vidas. E quando ele criou os céus, a terra, tudo que no mundo há, ele criou os anjos, os arcanjos, os querubins. E, queridos, e lá estava Lúcifer, um anjo belo e formoso, com várias características de que o Senhor muito se agradava. Mas, infelizmente, ele invejou a Deus e quis ser Deus. E ele foi banido dos céus com 1/3 dos anjos. E esse 1/3 dos anjos aqui jaz o maligno. E ele coordena vários outros espíritos males para contaminar as pessoas, contaminar o coração das pessoas, contaminar a mente das pessoas, contaminar os olhos das pessoas. O inimigo, ele veio não só para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O Senhor Jesus, ele é a luz, a salvação desta terra. O Senhor morreu por mim e por você na cruz, para nos libertar dos nossos pecados, mas ele ressuscitou ao 3º dia, para que alcancemos a vida eterna, a salvação. O propósito do Senhor é te salvar e te libertar. E, queridos, há uma grande guerra espiritual pela tua alma. Há, queridos, vários relatos da Bíblia, onde diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades, demônios e dominadores. A minha luta não é contra o homem, contra o vizinho, contra o meu namorado, contra o meu marido, contra meus familiares, contra os meus filhos, contra nada. A minha luta é o que está neles, usando eles para poder me afrontar, para poder me humilhar, para poder me derrotar, para poder me destruir e me abater e desanimar. Queridos, o Senhor, ele é Deus de amor, ele é Deus de paz,
mas ele também é Deus de espada. Deus de espada porque ele é de justiça. Ele quer nos exortar para que fiquemos no prumo, para que ficamos nos caminhos certos, para que endireitamos os nossos caminhos, para que quando pecamos nos arrependemos e não voltamos me perdoem, queridos, mas que não voltemos a pecar novamente, amém? O que o Senhor quer de nós é que ficamos de prumo de tal maneira onde nós consigamos fechar as brechas para que o inimigo não venha mais entrar em nossas vidas, para que a gente não dê lugar para o pecado entrar novamente. Pelo contrário, renuncie ao pecado, porque Deus fala, renuncie o pecado e o pecado fugirá de vós. Queridos, o que o Senhor quer que nós tomemos posição. E posição, querido, é rejeitar o mal. É saber aquilo que é certo e errado e falar, eu vou andar no certo. É saber aquilo que é bênção e maldição e andar na bênção. É saber aquilo que nos traz vida e nos traz morte e andarmos na vida. É saber aquilo que vai, querido, nos derrotar, nos destruir, que vai ser uma brecha, um caminho que o inimigo vai entrar sutilmente para nos afastar de Deus e para que nos impeça de termos comunhão com Deus, para que as nossas orações venham subir aos céus, para que nós possamos ter esse relacionamento com o Senhor. E o que o Senhor quer de mim e de você, quer despertar aquele que dorme. Porque, queridos, há muitos dormindo, mas diz a palavra que o Senhor está voltando. E o que o Senhor quer no tempo de hoje é que cada um de nós voltemos cada vez mais para o Senhor, busquemos cada vez mais o Senhor e sejamos cheios da palavra de Deus, cheios da unção, do poder, da autoridade, onde busquemos a Ele em espírito e em verdade, onde sejamos verdadeiros adoradores. Deus quer que tiramos toda a nossa máscara, do qual limpamos tudo que há dentro do nosso coração, todas as feridas, todas as mágoas, todos os pecados, e nos lave com o teu sangue e venha nos fazer novas criaturas, queridos. Queridos, grande foi o preço que o Senhor Jesus pagou por nós na cruz. Eu não sei você, qual a sua idade, mas, queridos, eu já estou mais de meio século. O mês que vem, agora dia 13 de novembro, eu faço 51 anos para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque, queridos, até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem me livrado, até aqui o Senhor tem me guardado dos males deste mundo, das doenças, das balas perdidas, do homem sanguinário. O Senhor tem ajudado a minha família, tem livrado a minha família, tem guardado a minha família, tem ouvido as minhas orações, tem suprido as minhas necessidades. O Senhor tem sido maravilhoso comigo. E, queridos, aqui está, ó, a todas as minhas rugas dos 51 anos de idade, sabe? Minha pele já não é mais de 20 anos. Os tempos que o Senhor tem cuidado de mim nesses 51 anos, eu já andei muito, caminhei muito, cansei muito, né? Não é fácil chegar a 51 anos e permanecer de pé, né? Porque se não fosse o Senhor, querido, eu nem viva mais estaria. E os inimigos, que são esses espíritos malignos que aqui jaz está na terra, querido, ele já teria me engolido vivos. Eu nem viva mais estava, mas para a misericórdia do Senhor, e porque o Senhor me escolheu, e porque Ele me chamou nessa terra para ser filha, e para dar vida, e vida em abundância, para que fosse um testemunho, mostrando a diferença de como eu era antes, de como eu sou, hoje aqui estou.
Porque quem quiser conhecer um pouquinho da minha vida, eu já perdi Facebook e Instagram, que tinha mais de 3.000 fotos minha do mundão de quando eu estava desviada. Eu me desviei várias vezes, não foi poucas vezes. Eu me desviei várias. Eu conheço Jesus desde 23 anos, há 27 anos eu conheço Jesus. Mas eu já andei muito por cima do muro, já tive fria, já fiquei assim, sabe, pé lá, pé cá. Já mesmo indo na igreja, andava pecando. Eu pecava, pedia perdão e pecava de novo. Ou seja, não tinha o verdadeiro arrependimento, eu tinha um remorso. Várias foram as minhas experiências, queridos, de pecados, dos mais que você pode se imaginar. O Senhor permitiu que eu passasse, acho que por todos, quase, praticamente, para poder me ensinar através dos meus erros. Porque Deus nos ensina através dos nossos erros, queridos. Os nossos erros são degraus e patamares para que possamos cada vez mais nos tornarmos experientes e para que possamos alcançar novos patamares e para que possamos estar prontos e preparados para quando Deus quer nos usar, nós sermos um instrumento nas mãos dele para aconselhar outras vidas, para ministrar a palavra para outras vidas, para sermos um testemunho falando, olha, se Deus fez na minha vida, vai fazer na sua também. E para que estejamos preparados, querido, para alcançarmos a vida eterna. Porque só entraremos na vida eterna se também tivermos boas obras, se tivermos bons frutos. Porque não podemos, Senhor, chegar lá no céu para o Senhor e não termos nada para oferecer para o Senhor. O Senhor falar, olha, eu muito te dei. Eu te dei a palavra, eu te ensinei, eu te abri os olhos, eu te ajudei, eu te libertei, eu te transformei. O que você fez para mim aí na terra? Você evangelizou? Você pregou a minha palavra? Você foi usada por mim para poder libertar, curar, sarar feridas, vidas? O que você fez aí para mim na terra? Quais são os frutos que você deu aí na terra? Querido, muito nos é dado, muito nos será cobrado. E o Senhor muito me deu. Deus entregou todas as ferramentas das mãos dele para mim. Ele colocou nas minhas mãos a ferramenta. E as ferramentas que ele me deu não são minhas, são para eu trabalhar para o Senhor. Eu sou apenas serva, querido, um instrumento na mão dele para trabalhar por ele, ser usada por ele, para fazer as suas boas obras e fazer como Jesus falou, que faríamos obras como Jesus fez e obras maiores do que ele. Queridos, para honra e glória do Senhor Jesus e pela tua misericórdia, até o morto o Senhor me usou para orar pelo morto, e o morto ressuscitou, depois de estava já 20 minutos morto lá, depois de um monte de parada cardíaca que teve e não voltava mais. O médico largou ele lá na maca, em cirurgia, com as costas todas cheias de ferros, com hemorragia, que ele estava fazendo uma cirurgia na coluna dele óssea, que era eu até esqueci, que coloca aqueles ferros nas costas, e ele estava fazendo essa cirurgia, querido. E o Senhor, quando eu orei por ele, que a esposa dele me ligou, nós entramos em concordância, onde o Senhor fala na sua palavra, onde há 2 ou mais falando no meu nome, eu ali no meio estou. O Senhor está aqui no nosso meio, querido, porque o Senhor fala aqui entre nós. Onde o Senhor fala que quando nós oramos em concordância, as nossas orações sobem aos céus. E o Senhor hoje está aqui no nosso meio. E, queridos, é tudo aquilo que você entrar em concordância comigo. O que foi ligado aqui na terra, foi ligado lá nos céus. O Senhor assim fará. Esse Deus que nos escolheu, esse Deus que morreu por mim e por você nessa cruz,
se você se acusa dos seus pecados, querido, fique tranquilo. Confesse de todo o seu coração e de toda a sua alma que o Senhor é fiel e justo para te perdoar dos seus pecados, e dos seus pecados Ele não se lembra mais. Mas o Senhor apenas peça: vá e não peques mais. Amém? Porque aonde estão os teus acusadores? Se você já confessou os seus pecados e o inimigo não acha mais aonde te acusar, queridos, teremos que meditar na palavra de Deus dia e noite, ter o conhecimento dessa palavra, a sabedoria dessa palavra, para que possamos ser justificados perante o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não nos tem por inocente nenhum daqueles que conhece a palavra e não as pratica. Porque nada adianta conhecermos a palavra e não praticarmos. O Senhor diz na tua palavra que Ele não tem nem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Queridos, Deus é justo. Então, se você conhece a palavra de Deus e precisa se consertar, precisa se colocar no prumo, precisa se arrepender dos seus pecados, precisa fechar as brechas, precisa renunciar os teus pecados, os teus maus, se corrigir, queridos, ore em primeiro lugar, jejue, faça jejum e oração, porque tem pecados e castas de pecados, castas de demônios, diz a palavra de Deus, que fazem morada em nós pelas brechas que eles entraram, quando nós fazemos jejum e oração. Porque só orar não é o suficiente para essas castas saírem. E, queridos, tem pecados que são maldições hereditárias, que são pecados que vêm de geração em geração, onde foram dados legalidades para o inimigo através de nossa descendência, que é só curado e liberto através de cura e libertação interior. Que são poucas as igrejas e poucas as pessoas que buscam essa cura e libertação interior. Pois eu vou te falar, queridos, Deus me fez uma ministra de cura e libertação interior, porque eu tive tantos problemas na minha alma, todos que você possa imaginar. Eu já fui depressiva, eu já tive depressão pós-parto, eu já fui uma mulher que amava demais, amava mais meus ex-namorados, meu ex-marido, amava meus filhos, amava todos, menos a mim. Eu tinha uma baixa estima, do qual me achava feia, horrível, botava defeito e cobrava muito de mim. Queridos, eu jamais estaria com essas ruguinhas aqui me expondo num vídeo. Jamais, eu estaria com um filtro, o melhor filtro que fosse, me deixar linda e maravilhosa, mas eu não expunha as minhas falhas e os meus defeitos. De tão orgulhosa que eu era. Orgulhosa, prepotente, altiva, não era nada humilde. Queridos, tantas e tantas coisas que eu já fui, que eu vou te falar, é uma infinidade. Uma infinidade. Eu nem consigo me lembrar agora, nesse momento, tantos defeitos daquilo que eu já fui. Já fui bipolar, tripolar, já tive pânico, fui medrosa, já fui covarde. Olha, queridos, olha, é uma infinidade. Mas o Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso ao longo desses 51 anos, para que hoje Ele me libertasse e eu fosse uma nova pessoa. Para que hoje eu tenha experiência e argumento para falar com você aí do outro lado, que talvez precise se consertar, talvez você bebe demais, todo tipo de bebida, talvez você fuma demais, talvez você é viciado em drogas, talvez você é viciado em jogos, em pornografia, em masturbação, você contamina os seus olhos com essas coisas e faz sentir os desejos e a vontade de praticar sexo, de praticar essas
pornografias. Queridos, eu não sei daquilo que você anda se contaminando, mas o pecado, ele entra pelos nossos olhos, ele entra pela nossa mente, pelos nossos ouvidos, ele entra pelo nosso coração. Eu não sei do que você anda se alimentando, mas se você se alimenta dessa palavra do Senhor, se medita dessa palavra dia e noite, eu te garanto que você será uma nova pessoa, transformado. E tudo isso que você sente, você não vai sentir mais. Porque quando a luz entrar dentro de você, você será uma nova pessoa. A luz do Espírito Santo de Deus vai resplandecer pelo teu rosto e vai te fazer uma nova pessoa. Porque o Senhor, querido, quando muda, Ele não muda nós por fora, Ele muda de dentro para fora. Ele não muda de fora para dentro, Ele muda de dentro para fora. Amém? E queridos, o Senhor, dando continuidade a esse tema da mensagem, o Senhor que nos deu um grande presente. E o que o Senhor hoje te pergunta é se você aceita esse grande presente. Esse grande presente que o Senhor deu foi o Senhor Jesus. Diz a palavra que Ele nos entregou, Ele nos deu esse grande presente, queridos. E Ele deu esse grande presente para que você receba-o. O Senhor diz na tua palavra que Ele bate na porta do nosso coração. E se você deixar, Ele entra. O Senhor hoje quer entrar dentro do seu coração, dentro da sua casa, dentro da sua mente. Ele quer limpar tudo que precisa limpar. Ele quer fazer tudo novo. E depois Ele vai querer te encher até transbordar, para que você venha estar falando do amor dEle para outros, para falar o que o Senhor fez através deste amor. Ele te curou, Ele te libertou. Você não mais vai ser escravo dos males que te dominam. Pelo contrário, você vai ter equilíbrio, domínio próprio para renunciar o mal e o mal fugir de você. Amém? Você vai ser perdoado para nunca mais voltar a pecar, para nunca mais voltar a fazer igual. Amém? E queridos, eu gostaria que vocês compartilhassem essa mensagem. Amém? Porque eu estou sendo um instrumento do Senhor, enviada e guiada pelo Espírito Santo de Deus para direcionar essa mensagem para vocês. Então o Senhor, Ele tem um propósito de que vocês recebam essa mensagem. E queridos, eu gostaria de iniciar, no começo que eu estava falando, que o Senhor, Ele... Em Gênesis 1, Ele criou a terra, os céus, os animais, Ele criou o homem. E quando Ele criou o homem não para ser como ele é. O homem, queridos, é que se contaminou com o pecado. O homem é que traiu a Deus, que deu brechas para o inimigo, que não foi fiel a Deus. Foi o homem que foi se contaminando pelos seus próprios pecados e concupiscências, com seus próprios interesses, seus desejos e pensamentos, e que o afastaram do Senhor. Pois o Deus Pai que nos criou, Ele nos criou para que fôssemos um vaso de desonra, mas sim um vaso de honra, para que fôssemos segundo a sua imagem e a sua semelhança, para que fôssemos parecidos com o Senhor. Queridos, diz lá em Gênesis 1 que Deus, quando criou Adão, Ele criou Eva. E criou Eva para ser parceira dele, companheira, ajudadora, conselheira. Foi criada para ela andar lado a lado do seu marido, para apoiá-lo, para dar a visão daquilo que ele não enxergava, ou seja, abrir os olhos dele espirituais das coisas que ele não enxergava, para poder fazer com que ele não errasse, para que ele não pecasse. Mas o que ela fez tudo ao contrário. Ela seduziu Adão
diz a palavra de Deus, engodou Adão, atraiu Adão para pecar. A Eva era uma só com Adão, porque quando nós, queridos, nos relacionamos sexualmente com o nosso parceiro, com o nosso cônjuge, com o nosso marido ou esposa, nós nos tornamos um só, diz a palavra de Deus. Nós te unimos uma só carne, um só sangue, um só espírito. Então, se eu sou um só com o meu marido, se você é um só com a sua esposa, se eu sou um só com aquele parceiro, o Senhor diz que nós deveríamos tratar aquele que é um só conosco como nós somos tratados. Nós temos que ser tratados com amor, com zelo. Nós temos que fazer com que ele não peque, para que ele não saia do caminho. Não induzi-lo, seduzi-lo, atraí-lo a pecar, a sair do prumo, do caminho. Ou da brecha até mesmo para que ele venha pecar, para que ele venha sair da presença de Deus e afastar ele de Deus. E queridos, diz a palavra de Deus que lá em Gênesis, depois de Deus ter criado a terra, os céus, o mar, de tudo que no mundo há, Deus ele criou Adão e da costela de Adão ele fez Eva, justamente para ser ajudadora de Adão. Mas para ela ser ajudadora de Adão, ela precisava era vigiar, não ficar caindo no pecado e ainda levar o marido dela ainda no pecado. Porque diz que lá no jardim do Éden existia uma árvore do bem e do mal. E o Senhor falou para eles, olha, não comam dessa árvore do bem e do mal. Porque essa árvore, se vocês comerem, vocês vão ser contaminados. Vocês vão pecar, vocês vão sair da minha presença, vocês não vão mais serem santos. Porque se o pecado entrar dentro de vocês, vocês não vão mais ser santos como eu fiz vocês, santificados e purificados. E você, por serem um só, há transferência espiritual de um para o outro e ela vai contaminar ele. Queridos, assim é o pecado. Quando eu peco e eu tenho relação com a outra pessoa fora do casamento, há transferências espirituais de mim para ela. E queridos, se eu estou debaixo de um casamento, debaixo da lei de Deus, que é nos casarmos oficialmente, do qual eu tenho que estar dentro da palavra de Deus, que é casar na igreja, casar no cartório, e tiver a bênção do Senhor, quando eu me uno ao meu marido em uma só carne, só sangue e só espírito, quando eu me uno espiritualmente e carnalmente, eu me torno um só com ele. Eu santifico o meu marido, que no caso eu não tenho marido ainda, né? Deus está preparando, mas que eu santifico o meu marido através daquela relação sexual debaixo da bênção dele. Mas não adianta eu querer me unir com uma pessoa, ser amaziada com uma pessoa e não estar dentro da palavra de Deus, dentro da lei do homem, que é lá no cartório, e não ser abençoado o meu casamento, que haverá brechas, o inimigo vai entrar naquele casamento, ele terá brechas para destruir, para colocar frieza, para poder colocar espíritos malignos na área sentimental, para destruir, para te fazer trair, para poder esfriar, para poder trazer brigas, contendas, confusões. E se você também consagrou o seu casamento que não foi ao Senhor Jesus, o inimigo também tem brechas para entrar no seu casamento e destruir, amém? E queridos, diz a palavra de Deus que lá nessa árvore do bem e do mal, que existia
os frutos, né? E que Deus falou para eles não comerem desse fruto. Mas Eva, que muito curiosa e foi desobediente, infiel, injusta, porque Deus falou para eles não comerem, ela foi logo a primeira a pecar. E ela provou, querido, daquele fruto. Ela não deu ouvidos a Deus, ela não quis ouvir o Senhor, desobedeceu o Senhor. E, queridos, ela foi muito mal agradecida, porque o Senhor que criou e a formou, ela estava viva ali, naquele jardim maravilhoso que Deus deu tudo para ela, nada faltava para ela. Ela, mal agradecida, foi lá, desobedeceu a Deus, pecou, e ainda não estando contente, ela ofereceu o fruto para Adão, e ambos se contaminaram. E veio, queridos, toda uma geração, a partir de Adão e Eva, uma geração cheia de pecados, de falhas, de deformações, de sentimentos, de pensamentos, de desejos, de vontades, guardados em seu coração, que foram revelados através deles, de toda a geração, queridos, que tinha através deles, porque todos os seus descendentes, todos os seus filhos, eles começaram a ter indícios que comeram do fruto do mal, porque entraram dentro deles ódio, rancor, inveja, falta de perdão, ressentimentos, maus pensamentos. Tanto que conta a Bíblia, queridos, que os filhos de Adão e Eva, um deles era Caim e Abel. E Caim, ele era o filho mau, que ele tinha tudo isso dentro dele, o ódio, a inveja, o rancor, a falta de perdão pelo irmão Abel. E ele até matou o irmão dele, Abel, que era um homem, um filho bom, um bom homem, com inveja, rancor e ódio. Agora, para resumir, queridos, essa história, porque o que eu quero, aonde eu quero chegar, é que depois disso, Deus, ele mandou Moisés, né, que foi escolhido por Deus para dar as leis, os mandamentos, ensinamentos ao povo escolhido aqui na terra, onde ele deu os 10 mandamentos, né, não pecar, não matar, não roubar e todos aqueles outros mandamentos, e que o povo escolhido de Deus, do qual eles eram escravos no Egito, Deus quis tirar aquele povo escolhido da escravidão dos pecados, da escravidão de Faraó, e levá-los para a terra prometida, que era Canaã. E Moisés, ele foi escolhido para poder ensinar as leis, os mandamentos para aquele povo que estava escravo dos pecados, assim como os filhos de Adão e Eva ficaram escravos do pecado depois que se contaminaram e pecado comeram dos frutos maus. E Deus continuou a ensinar através de Moisés que Deus, ele queria a restauração do povo, que veio uma geração contaminada, vindo daquela geração de Adão e Eva, onde foi criado o mundo, onde foi criado a geração de Adão e Eva. E, queridos, quando Moisés entregou a lei dos mandamentos àquele povo, diz o Senhor que eles eram rebeldes, descrentes. Eles não buscavam a Deus como tinham que buscar, eles buscavam a Deus superficialmente, eles eram mais frios do que quentes, eles nem morno eram. E Deus falou que ele não suporta os mornos. Ou a gente busca a Deus ou não busca a Deus. Eles mal adoravam. E Deus busca em nós verdadeiros adoradores. Queridos, diz a palavra de Deus que eles não procuravam conhecer as leis do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Eles se perderam nos seus pecados, nas suas falhas, nas suas dores, nas suas perdas. Eles se arruinaram e foram escravizados pelos seus pecados, pelas suas concupiscências, pelas suas vontades, pelos seus próprios interesses.
E queridos, diz a palavra de Deus que Deus tinha preparado para eles uma terra prometida. Mas para isso eles tinham que primeiro ser provados para depois serem aprovados, para chegarem na terra de Canaã. O Senhor tinha um plano para eles chegarem em 40 dias só. O Senhor tinha pressa para entregar essa promessa na vida deles. Mas, queridos, eles foram tão desobedientes, tão rebeldes. Eles encheram o coração dele de tanta mágoa, de tanto rancor, de tantas dores, de tanto sofrimento, olhando para trás daquilo que eles tinham lá no palácio, de se arrepender, de querer voltar até atrás, de murmurarem, de desanimarem, de não perseverarem, de não serem prudentes, de não serem corajosos, de tudo quanto é coisa eles fizeram para desobedecer e desagradar a Deus. Que, queridos, demorou, sabe quanto tempo ao invés de 40 dias? 40 anos demorou para entregar a promessa do Senhor. Queridos, olha, eu ministrando essa mensagem aqui, o Senhor me fez lembrar, inclusive de mim. Porque, olha, quanto tempo o Senhor me chamou? O Senhor me chamou quando eu tinha 23 anos. Eu tenho 51. E, queridos, eu vou te falar. Aos trancos e barrancos eu cheguei até aqui. Porque muitas vezes eu desanimei. Muitas vezes eu parei no caminho. Muitas vezes eu voltei atrás. Eu voltei aos pecados que eu fazia e ainda fiz piores do que antes. Queridos, eu tudo fiz nessa vida para poder provar dessa palavra e dessa experiência que verdadeiramente acontece conosco aquilo que aconteceu com aquele povo no passado. Porque o Senhor está para me entregar promessas de que eu estou sendo ainda provada, para ser aprovada, de coisas que eu desobedeci a Deus, não cumpri, não quis ficar dentro dos ensinamentos da palavra de Deus, do qual eu fui rebelde, do qual eu não só pensei nos meus próprios interesses, nos meus próprios desejos e vontades, onde eu não renunciei ao mal, pelo contrário, eu me contaminei com o mal e me tornei escrava do meu pecado. E, queridos, naquela época, continuando, eles, inclusive, não buscavam a Deus como tinham que buscar. E sabe o que eles faziam? Eles derretiam ouro, eles derretiam pratas e ouro, né? Principalmente ouro, para eles fazerem imagens de ouro, para fazerem amuletos, estátuas, bezerros de ouro, querido. Eles faziam para poder adorarem, sendo que o Senhor já tinha enviado os 10 mandamentos através de Moisés para aquele povo. Não adorarás imagens nem acima dos céus, nem abaixo da terra. Porque o Senhor abomina que adoremos imagens. Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. O Deus criador dos céus e da terra, que no mundo criou o mundo todo, como é que ele vai dividir a glória com um santo? Com uma imagem de gesso, com uma imagem de ouro, com uma imagem de prata? Como é que o Senhor entregou o seu único filho por nós como presente? Ele nos entregou com um presente valioso, maravilhoso, um presente que é o mais precioso que ele podia entregar. À toa? Para depois as pessoas virem adorar imagens ou até mesmo santos que nem pessoas foram, porque a maioria dos santos na Igreja Católica é assim: eu sou usada por Deus para fazer mais de 3 milagres, quando eu morro, faz de mim a Santa Rose, faz uma imagem para, através de mim, eu ser intermediadora entre eu e Deus, para poder chegar a oração a Deus. Que negócio é esse, queridos? Deus não precisa de intermediário, não. Ele já enviou Jesus como nosso único intermediário entre nós e Deus. E ainda Jesus, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele é Espírito Santo. Mas os santos morreram, fizeram mais que 3 milagres. Deus já me usou para fazer mais que 3 milagres. E eu posso falar que milhares impossíveis, que não foi minhas mãos que fez.
Foi o Senhor que cura de câncer, intestino estrangulado colocou no lugar, não fez cirurgia, espelhou pedra no rim. Deus já me usou para libertar pessoas de 20, 30 anos de cigarro, de viciado em drogas. Eu tenho uma infinidade, queridos, de testemunhos de que Deus já me usou para libertar vidas, curar vidas, salvar vidas, transformar vidas. Mas não foi com remédio, não, para tapar o sal pela peneira. Não foi remédio que eu receitei para elas. Não foi nada para minha honra e para minha glória, porque eu, no nome de Rose, não faço nada. Mas no nome de Jesus foi me dado poder, autoridade, para que no nome dele eu expulsasse demônio, eu curasse enfermos, eu falasse novas línguas e fazesse obras maiores do que ele fez, para honra e glória dele, porque de mim eu nada tenho e reconheço, mas o Senhor que me fez, que me chamou, ele me capacitou. E foi ligado aqui na terra e ligado nos céus. E tem uma unção aqui na minha cabeça como missionária para fazer obras como o Senhor fez. E obras maiores do que ele fez. Eu não sei ainda o que o Senhor vai querer fazer através de mim. Mas, queridos, eu vou pagar o preço para ver o cego enxergar. Não só os cegos espirituais, não. Abrir os olhos das pessoas espiritualmente, abrir os ouvidos dos surdos espiritualmente. Eu quero ver com os meus olhos o corpo da pessoa restaurado e curado, ver as pessoas curarem da cegueira. Quero ver as pessoas sendo curadas, que não falava, começar a falar. Aqueles que nasceram cegos enxergarem. Aqueles que nasceram surdos ouvirem, ou que ficaram surdos ouvirem. Eu quero ver, querido, o coxo andar. Eu quero ver a perna que estava torta ser colocada no lugar. Eu quero ver o paralítico andar. Queridos, quem não sabe, eu tenho um filho de 22 anos, do qual o Senhor tem promessa. O Senhor não é homem para que minta, nem homem que se arrependa, para me enganar, para poder me prometer algo e não cumprir. E o Senhor me prometeu que o meu filho vai andar. Eu não sei o tempo, porque o meu filho, ele está desviado dos caminhos do Senhor, está frio dos caminhos do Senhor, ele está magoado, ele está rancoroso, ele é um adolescente, está numa fase rebelde. Ele não está no momento até querendo falar comigo por causa de repreensões que eu dei a ele, e ele não aceita ser contrariado, é orgulhoso. O Senhor está a tratar dos meus filhos, mas eu estou em oração e vou contar o testemunho do que o Senhor fez pelo meu filho ainda, querido. E o meu filho, Deus tem promessa para colocar ele de pé, porque, queridos, infelizmente, meu filho nasceu assim. Ele nasceu com uma má formação na coluna dele, em 7 vértebras da coluna dele, e ele nasceu paraplégico. Mas o Senhor tem promessa para ele. O Senhor tem promessa para curá-lo, para libertá-lo. O Senhor tem promessa para colocá-lo de pé. Mas antes de tudo, o Senhor quer salvar a alma do meu filho. Porque Deus não vai colocar pernas no meu filho, que nem diz que existia um paralítico lá em Cafarnaum, que ele pediu para o Senhor: Senhor, me cura, me faz andar. E o Senhor até mesmo perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero andar. O que ele mais queria era andar. E Deus curou. Só que ele não estava preparado, com a alma dele preparada, e ele foi curado e ele foi para a prostituição. Ele ganhou um dinheirinho lá das mulheres lá de Faraó, da filha e da esposa de Faraó, que era para dar, para ele dividir com os outros que estavam necessitados lá, aonde ele foi curado, que era o tanque de Siloé. Mas ele não, ele pegou aquelas moedas, traiu as mulheres falando que ia dar para as pessoas, e pegou aquelas moedas e foi gastar com prostituição, com bebidas, e se afastou do Senhor. E o Senhor falou para ele: olha, vá agora e não peques mais. Mas ele
foi desobediente. Ele foi provado e não foi aprovado. E aí o que aconteceu? Ele, não estando cheio da palavra de Deus, ele estava vazio, se afastou do Senhor, e Faraó colocou ele numa forca e ele morreu. Ele foi crucificado ou enforcado, alguma coisa assim que Faraó fez. Querido, o inimigo representa Faraó, do qual Faraó ele vem para nos afastar do Senhor, para que sejamos contaminados dos pecados, para que ele depois venha nos acusar e depois ainda nos escravizar lá na cruz e falar: olha, Senhor, tá pecando, o que adiantou? O Senhor curou, o Senhor libertou, mas tá aí, ó, fazendo tudo de novo, tá pecando de novo. Queridos, eu vou resumir essa mensagem porque vai ficando muito longo. E o que o Senhor hoje quer é que você se liberte dos seus pecados, que você hoje venha estar limpo diante de Deus. O Senhor quer sarar as suas feridas, Ele quer curar as suas dores. Ele não quer que você ande que nem aquele paralítico de Cafarnaum, mas que depois você venha ser liberto e venha andar para depois perder a tua alma, porque a alma para o Senhor é valiosa. A sua alma, o Senhor pagou um alto preço na cruz por você, para te libertar, para te salvar, para que você tenha vida em abundância aqui na terra e alcance o reino dos céus. Amém, queridos? Busque esse Senhor. Ele é a luz e a salvação deste mundo. Arrependa dos seus pecados, mas vá e não peques mais, porque dos seus acusadores você não mais vai ser acusado se você pedir perdão dos seus pecados e não mais voltar atrás. O Senhor, este que deu o seu único Filho como o único Senhor, o único Salvador, o nosso único intermediário entre nós e Deus, deu hoje para você esse presente. Você que não conhece a Jesus ainda como único Senhor e Salvador, e Ele manda te perguntar: você aceita o meu presente? Você aceita Jesus como o meu presente que eu estou te dando hoje, te entregando hoje na tua vida? Deixa eu entrar na tua vida, deixa eu entrar no teu coração, deixa eu entrar na tua família, e eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida, eu vou fazer tudo novo, e você vai glorificar e honrar o meu nome. Assim o Senhor manda te dizer, queridos. E tenha um excelente dia e que Deus continue te abençoando. E não esqueçam, compartilhe essa mensagem, amém? Que Deus te abençoe.